Olá, está começando mais um Café Legis, aquele momento super especial onde nós recebemos os grandes amigos para tomar um cafezinho e conversar sobre direito, sobre assuntos jurídicos, mas de uma forma tranquila, leve e descontraída. Sejam bem-vindos, eu sou o Jefferson, estou aqui com a Camila. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos. Olá Jefferson, olá Marília. Queria convidar vocês para participarem aqui com a gente do nosso canal, seguirem a gente nas redes sociais, se inscrever, curtir o vídeo. E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial. Eu queria apresentar para vocês a Marília. Bom dia, gente. Bom dia é ótimo, né? Bom dia! Aqui é bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Excelente madrugada. Marília, muito obrigada pela sua presença aqui para brilhantar o nosso episódio. Marília, obrigado por aceitar nosso convite. Imagina, gente. Seja bem-vinda, Arler. Seja bem-vindo ao nosso Café Legis. É isso aí. É um prazer estar com vocês. Marília, eu queria que você, já pra gente começar, contasse um pouquinho pra nós quem é a Marília. Mas eu já vou começar falando aqui. Toda vez que a gente fala isso, a pessoa começa a já puxar o profissional. Não. Currículo, né? Não. Eu quero saber quem é a Marília na essência. Nossa! A alma da Marília. Se apresenta pra turma aí, Marília. Bom, eu sou aqui de Alfenas mesmo. Nasci aqui, quase sempre vivi aqui. Quando formei, trabalhei um pouco fora, mas acabei retornando. Sou assim, venho de uma família de advogados já. Então, meu avô é advogado. Eu tenho tios advogados, meus pais são bacharéis, minha irmã, assim, uma criatividade familiar incrível. Então, eu já cresci nesse meio, né? O gene jurídico tá ali, né? Com uma influência, assim, até ontem, pensando em vir pra cá, eu tava pensando sobre isso. Que eu lembro de me interessar por esses assuntos quando eu era pequena. Então, tipo assim, minha mãe chegava, eu queria saber das coisas, dos processos, ela trabalha na Justiça do Trabalho, e aí ela me contava, eu queria saber os detalhes, gente, uma criança, que isso? Eu pensando, nossa, já era um interesse, embora eu não pensasse assim, vou ser advogada quando eu crescer, não era isso, mas eu gostava do assunto. Mas olha que interessante isso que a Marília tá falando. Dentro da... Como que o núcleo familiar molda a pessoa. Sim. Porque os assuntos da casa dela eram assuntos jurídicos. Então, a criança, por mais que você não queira, que você não tenha interesse, você cresce naquele ambiente ali. Aquilo é muito familiar, né? E por mais que o assunto não é com você, né? Criança quer entrar no assunto. Sim. E já vai Aquilo é natural, é muito familiar para criança. Assim, eu penso assim, uma criança, às vezes, que não tá nesse meio, nem sabe que existe um processo. Nem sabe o que é isso. Fórum, como que é uma vara, né, e tal. E a gente já, por a minha mãe estar ali, então eu lembro a minha mãe às vezes não tinha com quem deixar, a gente ficava ali batendo carimbo na vara e ela trabalhando. Então a gente já sabia que era um processo, uma movimentação, uma estrutura, embora a gente não tivesse dimensão, né, que aquilo era uma instituição e tal, era o trabalho da minha mãe. Mas é aquela coisa, aquilo já fica incutido em você, né? E aí, então, sou daqui, né? Já cresci nesse meio. Depois, ao longo da vida também, a gente acaba vivendo algumas coisas que vão, com certeza, moldando o que a gente é depois profissionalmente, né? Meus pais se divorciaram, eu tinha 11 anos. E assim, foi um divórcio tranquilo, graças a Deus. Mas a gente começa a viver aquilo, né? Então você já tem uma noção que aquilo existe, depois você começa a viver determinadas coisas sobre aquilo. E que eu acredito que foi me levando para o que eu sou hoje, né? Principalmente a área que eu trabalho e tudo mais. Certo. Sou mãe de 2 princesas, de 2 bebês, uma de 17 e uma de 10. Já estão grandes. E aí me casei aqui, trabalho aqui já faz 13 anos que eu me formei. Ai, então, que legal. Tamo aí, né? Mas aí você começou puxando aí, então você é advogada. Sim, é verdade, né? É bom falar, né? Qual que é a profissão? Sim, eu sou advogada. Me formei em 2010, aqui na Unifenas mesmo. Quando eu me formei, eu fui para Brasília trabalhar lá, trabalhei um período. E eu já tinha Maria Clara, que é a minha filha mais velha, ela já tinha 5 para 6 anos. E aí, assim, eu percebi que por mais que eu tivesse muitas chances profissionais lá, o meu lado materno falava muito forte. E eu sabia que aqui, a estrutura que eu poderia dar para minha filha no sentido de afeto mesmo, de rede de apoio e tudo mais, era imensamente maior. Lá eu estava sozinha. Então, eu resolvi voltar, trabalhar aqui. Um dos meus tios é advogado, né, tio Frank. Me convidou para trabalhar com ele, eu vim.
E aí foi ótimo, tô lá até hoje, né? Meu sócio até hoje. Hoje é meu sócio, né? Antes era meu chefe. E aí, então aí eu me estabeleci aqui, o escritório dele já trabalhava, tinha uma demanda civil, e eu não trabalhava com trabalhista, que eu adorava, porque minha mãe trabalhava nessa área, mas aqui só tinha uma vara. E a minha mãe era assistente do juiz, então eu achava que isso poderia gerar um conflito ali, nunca trabalhei. Quando abriu a segunda vara aqui, eu falei, não, agora eu vou ser advogado trabalhista, né? Trabalhava já ali no civil, mas tinha isso. Mas não foi, gente, não gostava. A hora que eu fiz, eu percebi que não era bem aquilo. Não, a gente às vezes tem aquela ilusão de, eu não posso, por isso que eu não faço, e na verdade já não era. E é uma coisa interessante, né? Às vezes você pensa que acha que gosta, acha que é legal, mas na prática é diferente. Né? Eu gosto do direito do trabalho, mas a dinâmica ali não é o que me enche os olhos. Aí, aí eu fui percebendo, a gente vai vendo qual é o seu lugar naquele mercado de trabalho. Acho que a gente vai experimentando algumas coisas até de fato se encaixar, né? Achar o seu perfil ali. Sim, exatamente. Sim, e hoje eu trabalho com direito de família. Eu sou apaixonada. E o perfil do direito de família é diferente do perfil do trabalhista. Não, eu vou além. A dinâmica do processo. Tudo. Eu acho que o direito de família, eu também trabalho com direito de família e eu particularmente gosto muito. Eu acho que o direito de família, ele realmente difere de todas as áreas. Por quê? Ele demanda, ao meu ver, não sei se você tem essa percepção também, ele demanda que você tenha mais trabalho emocional do que necessariamente processual. Aquele cliente é diferente. O cliente da área da família, desde a hora que você recebe ele no seu escritório, ele demanda uma atenção, um cuidado diferente, um acolhimento, que é diferente de um cliente que está ali para receber uma dívida. Exatamente. Ele é completamente diferente. Você está, né? A pessoa que está te procurando no direito de família, ela vem com um problema emocional. É uma carga emocional. Não é o que a Marília falou, não é uma dívida que precisa ser paga, não é um funcionário que entrou com uma ação contra você, não é isso. É por trás do processo, tem todo um contexto familiar, emocional, então é muito sério, né? Num geral, é aquele cliente, assim, que está vivendo um luto. Embora muitas vezes não seja da perda física, né? A pessoa às vezes não morreu, às vezes sim, quando é de inventário, né? Mas é um luto de uma vida programada, de uma relação que acabou de anos. Sempre tem. Ou da separação de um filho, você está lutando por uma guarda, por uma convivência mais estendida. Então, num geral, é esse panorama, né? Uma pessoa que está ali muito desgastada. Realmente, o fato jurídico, ele não separa do fato reflexo social. De forma alguma. Então, assim, tem certas questões ali. Causa reflexo no patrimônio. Tá. Você consegue... o reflexo patrimonial, pessoal, mas aqui no lado de família, não. No lado de família, o problema ele tem reflexo jurídico e reflexo social. Entender isso, eu acho que faz toda a diferença na forma de trabalhar. Hoje eu posso falar que o meu modelo de negócio ele é completamente voltado para isso. Entender primeiro o que aquela pessoa, aquele ser humano que está ali necessita e, claro, oferecer a solução jurídica. Mas o cliente do direito de família, se você oferecer só a solução jurídica, você não está resolvendo o problema do seu cliente. Então, muitas vezes é um trabalho conjunto, multidisciplinar. Precisa, às vezes, ali, né, a gente sempre orienta, às vezes, um psicólogo, uma terapia de casal. Às vezes, você vê que é um casal que está muito desgastado, mas não é um casal de divórcio. E ele acha que é. E isso que você falou é interessante, porque muitas vezes você nem vai dar uma solução tecnicamente jurídica, você vai dar outro tipo de solução. Às vezes ele vai esperando que vai ser uma briga imensa e você com muito jeito chega num acordo extrajudicial, mas isso acho que exige também muita paciência e tato. Sim. Acho que é a área do direito que precisa, você realmente precisa entender isso. Nem sempre que você vai oferecer é uma solução assim processual. Às vezes a solução para aquele cliente ou para aquele casal é entender que a solução dele não é um processo. Que aquilo ali não vai resolver aquele problema, porque às vezes o problema é falta de diálogo. Falha na comunicação. Às vezes você vem, então quer dizer,
um divórcio só vai piorar, gente. Aquilo ali vai gerar 1000 outros problemas para quem não consegue conversar. Não, e muitas vezes também tem aqueles casos, né, de inventário que a família está sendo destruída. Às vezes você tem que marcar uma reunião com todos os herdeiros, sentar com os herdeiros e falar, gente, vamos colocar a mãozinha na consciência, olha o que vocês estão fazendo, vocês estão destruindo a família de vocês, olha como que é um trabalho bem... É quase um psicólogo. Não, com certeza, é misturado. É um psicólogo jurídico. Psicólogo jurídico. A gente percebe, tem que ter um olhar para além do que o cliente está te trazendo. Porque muitas vezes aquela discussão, aquela briga, aquele processo, ele nem é por aquele objeto ali mesmo, por aquela... né? Você vê que tem ali, aquilo é movido por uma mágoa, por um trem mal resolvido. Então, quando você percebe isso, você consegue, de fato, oferecer uma proposta de acordo, uma solução que vai fazer aquelas pessoas saírem dali melhor. Não faz sentido a pessoa entrar no seu escritório com esse sentimento de luto e acabar um processo ainda com esse sentimento de luto. Aí você não prestou um serviço que, pra mim, não serve, entende? Não é pode ter resolvido do ponto de vista jurídico, patrimonial. E a pessoa continua muito debilitada emocionalmente. A impressão que eu tenho é que a pessoa... Vou dar um exemplo que você falou, um divórcio. A esposa, né, a mulher te procura. Ela precisa desabafar, ela precisa que ele saiba o que ela está sentindo, e ela vai fazer isso através de você. Ela chega e aí ela vai precisar chorar, ela vai precisar desabafar, você tem que ter a paciência, você tem que ouvi-la. E, né, e às vezes o que ela precisa é que ele saiba aquilo que ela está sentindo. Né? Olha, eu estou assim, eu quero me divorciar porque você fez isso, você falou aquilo pra tua mãe, você fez tal coisa, você não me valoriza, você fez... São pequenas coisas, mas que pra ela tudo aquilo é importante, ela precisa que ele saiba, né? Um divórcio, eu brinco muito com as meninas que trabalham comigo, um divórcio é feito de pequenos fins. Ele nunca é um grande acontecimento, é raro. Acontece, lógico, assim, alguns casos de traição, uma coisa ou outra. Mas o comum do escritório são casamentos que ali, dia a dia, pequenas coisas vão gerando um conjunto que no final fala, mas o que aconteceu? E os homens, às vezes, têm dificuldade com essa percepção. Né? Chega lá e fala assim pra mim, mas não aconteceu nada. Tá tudo normal. Como não aconteceu nada, criatura? Às vezes esperam um grande acontecimento, né? O que eu fiz, né? Exatamente. Não percebe o peso dos pequenos atos do dia a dia. Marília, mas a gente está começando a falar aqui sobre divórcio, então já vamos entrar nesse tema, divórcio. Eu queria que você explicasse para nós de uma forma bem simples, para quem está acompanhando, os tipos de divórcio, o que seria um divórcio, como que faz e que tipos que existem, como, tipo, eu sou casada e eu quero me divorciar, como que eu posso fazer, que tipo de divórcio que tem, como que funciona? Hoje a gente tem duas possibilidades de realização de divórcio, que um é através do processo judicial, que é o mais conhecido, né? E outro que é extrajudicial, feito no cartório, diretamente no cartório, então não tem um juiz ali presente. É diferente, né? Para que esse divórcio seja feito no cartório, ele tem, lógico, benefícios, assim, de ser uma tramitação extremamente mais rápida, menos burocrática, né? Mas a gente tem limitações ainda hoje. Então, são casos em que o casal não tenha filhos, são casos em que o casal esteja obrigatoriamente de acordo com o que está sendo realizado ali. Não pode ter nenhum incapaz, juridicamente incapaz, né? Nenhuma das partes, ou nenhum filho que às vezes seja maior de idade, mas seja incapaz. Então a gente tem ali algumas nuances, tem né? Que ser teria que ser uma relação mais simples. Sim, o para ser CNJ resolvida. até tá avaliando um pedido que foi feito para que sim seja possível realizar o divórcio no cartório para quem tem filhos, desde que a questão dos filhos esteja resolvida judicialmente. Então, você daria entrada no fórum na questão da guarda e tal, comprova que esse processo já existe e faz o divórcio ali no cartório para a pessoa já seguir livre, né? É interessante, né? E ajuda, facilita o caminho, né? Além de facilitar o caminho, desafoga o judiciário, né? Porque, também, gente... né?
é muito... A carga nas varas de família, aqui em Alfenas mesmo, é super grande o número de processos para o tamanho da equipe, para um juiz. Sim. Se você já tira essa parte, ajuda demais. Ajuda demais, né? E ainda mais que assim, se eu tiver errado, me corrija. A função de não ter divórcio via cartório quando tem filhos pequenos é tutelar o interesse do menor. Sim. Né? Se esse interesse do menor já foi resolvido judicialmente com a intervenção do MP, num processo de guarda, por exemplo, beleza, aqui está resolvido. Agora, cartório a gente resolve patrimonial, resolve... Se eu não me engano, em Ribeirão Preto até já foi feito como assim, um piloto que testaram, e nem foi com a parte das crianças sendo resolvida no fórum. Era um casal que estava de acordo, inclusive com relação à guarda, alimentos, e o que fizeram? Um procedimento similar ao que é feito para casamento. Então, deram a entrada no cartório, o cartório mesmo remete aquilo administrativamente ao Ministério Público, o Ministério Público verifica ali, está tudo ok, chancela e devolve para o cartório e é feito ali. Certo. Também é uma possibilidade, eu penso. E é uma ótima possibilidade, né? Muito. O que você falou mesmo, desafogar o judiciário, né? Sim. A gente vê o judiciário tropeçando em milhares de processos. Sim. Aí, 8, 9 anos, um processo, e desafogar isso. E outra, né, Marília? Quanto mais tempo você vive no litígio, mais disposto ao litígio você está. Aquela coisa, o que você põe energia cresce. Então, se você tá ali brigando o tempo todo, cresce entre aquelas partes a energia. Uma animosidade você fica 4, 5, 6 anos brigando num processo e vai só acumulando aquilo. E eventualmente, no cartório, em 4, 5 meses, você resolve o negócio. E agora, já que a gente tá falando da briga, né, do litígio, dentro do divórcio, a gente ainda tem 2 possibilidades de tramitação, que é a consensual, que é o acordo, né? As partes estão de acordo, isso pode ser feito um advogado para cada parte ou um advogado para ambas as partes. E a gente tem a possibilidade de fazer o divórcio quando é assim, o estereótipo, né? Quando você fala divórcio, a pessoa pensa no quê? Treta. Tira o porrada e bomba. Se não tiver a briga, não tem graça. E aí, esse é o litigioso, né? Marília, Então, você aceita um café? Obrigada, O café de verdade. Põe pra mim fazer um café. Não é cenário, não. Não é cenário, não. Então, a gente tem também essa questão das 2 possibilidades. E isso também influencia imensamente na forma como esse processo vai correr, no tempo de demora, né? Que as pessoas às vezes perguntam, quanto tempo demora um processo de divórcio? Nossa Senhora. Não dá pra responder. Não dá pra responder. Não dá pra gente comparar um casal que não tem filhos, que está completamente de acordo, vai lá no cartório, no máximo 3, 4 dias tá resolvido, gente. E outra tranquilo. coisa que as pessoas não levam em consideração, o custo. Porque com certeza. Divórcio litigioso são 2 partes brigando, vamos pôr português claro aqui, 2 partes brigando, 2 advogados constituídos, cada um da sua parte, cada um puxando do seu lado. Sim. Não, e o próprio honorário do advogado, ele é maior para um processo litigioso. Porque, gente, o tempo de trabalho que você tem num processo, por exemplo, extrajudicial, ele é infinitamente menor do que o tempo de trabalho exercido num processo litigioso. E, assim, lógico que também há que se pensar que o honorário de um divórcio extrajudicial, ele não vai ser também assim, nossa, é rapidinho, é baratíssimo. Não é isso. Que eu falo muito para os clientes também. O tempo que a gente economizou para você, a intermediação, conseguir fazer aquilo ser consensual, ser uma parte, isso também tem um valor. A gente se prepara para isso. As 20 vezes que você veio no meu escritório antes da entrada do processo, isso conta. Com certeza. As 395 ligações, mensagens no WhatsApp também conta. E às vezes, assim, eu estava conversando esses dias com uma advogada iniciante a respeito disso. Eu percebo que tem, muitas vezes, um acordo, ele não sai, porque o advogado que está ali manuseando a situação, né, conduzindo, ele acha que o acordo ele é possível quando ele tem logo de cara uma receptividade e, ok, ali vai ser fechado um acordo. 1 semana, 10 dias, não deu, mete litigioso nisso, vai para a justiça. E não é assim que funciona.
A pessoa, ela passou uma vida casada, dificilmente ela vai bater o martelo em uma semana, não é isso. Então, muitas vezes a gente demora ali uma negociação, principalmente quando tem bens ou quando tem filhos, que são coisas que pesam muito para as pessoas, né, tomar decisões relativas a patrimônio ou a seus filhos. Então, isso aí às vezes vai 2 meses, vai 3 meses, até você chegar e deixar aquilo redondinho, amarradinho, todo mundo concordando, de fato, saindo dali e se sentindo assim, não, foi feito o melhor que a gente podia com essa situação. Então, se o advogado também não está disposto a entender isso, a precificar isso, porque tem advogado que fala assim, mas se eu ficar 3 meses mediando acordo, pelo amor de Deus, isso daí não vale a pena pra mim. Como não, gente? Então, aí é o que a gente tá falando. Família, exato. Nossa, tirou as palavras da minha boca. Não trabalho com direito de família. Sim, concordo. Tem uma coisa também que até serve de dica para quem quiser, vai começar a trabalhar na área. Eu acho interessante, você muitas vezes também, igual a Marília falou, você está no processo ali para mediar ali um acordo, fazer as partes se entenderem. Se você tá, às vezes até num consensual, quem te procura muitas vezes é uma parte só, que aí depois você vai entrar em contato com o outro e tal. É você também fazer ele entender que ele vai gastar. Que isso também pesa, gente. Nós estamos falando de patrimônio, de bem. Então, se você explicar para ele, falar, olha, o que eu quero fazer aqui para vocês é o melhor para os dois. Não é pesando nem para um lado, nem para o outro. E se você fizer com a gente aqui, a gente diminui o custo. Imagina uma situação. Vocês dois vão dividir o custo de um advogado. Você não vai precisar contratar um por fora. Então, isso também ajuda, faz a pessoa... né? Mas você também tem que estar disposto. Você tem que ter educação para conversar com outra parte. Muito jeito. Porque, principalmente se você quer tentar fazer uma forma com que eles entrem num acordo para você entrar com um consensual. Sim. Né? Eu vejo que funciona muito um advogado para o casal quando o casal ainda confia em si. Quando já chega ali com uma quebra de confiança entre o casal, aquilo já não funciona. Porque quem te procurou primeiro, o segundo já acha que vai ser passado para trás. Vai ter alguma coisa ali, uma influência. Então, nesse caso, quando eu vejo que vai por esse caminho e eu atendo o segundo, a primeira coisa que eu falo já é, olha, você pode procurar um advogado da sua confiança, não tem problema nenhum, isso não vai interferir num acordo. A gente pode prosseguir sem briga e tudo mais, né, de acordo, mesmo que você tenha o seu advogado. Então, se você não está se sentindo seguro com um advogado só, não há problema nisso. Porque eu percebi que muitas pessoas tinham esse pensamento assim, se eu procurar outro advogado, eu tô partindo pra briga. Não, também. Mas assim, eu tô partindo pra briga, então... Nossa, o que eu faço, mas eu não tô confiando de estar aqui, sabe? Esses dias ainda um colega me contou depois que a mulher me procurou, e aí depois foi o esposo, e aí ele depois procurou outro advogado, e ele falou assim pro advogado, não, eu vim aqui porque como ela é mulher, eu queria saber se ela não tava puxando sardinha pra ela, eu fiquei achando que uma mulher não me representaria tão bem. Eu ia te perguntar isso aqui agora, se você percebe isso na prática, então já respondeu. E aí, depois, a gente até conseguiu chegar a um acordo nesse processo, mas ele com o advogado dele e ela com a gente, e tudo bem. Eu acho que entender qual é o ponto de conforto para aquele casal é o primeiro ponto para a gente, de fato, chegar a um acordo final. Se as pessoas não estiverem confortáveis, elas já estão indispostas ao acordo. Isso é importante. E analisar o perfil da pessoa, né? Igual você falou, se é uma pessoa que você já percebeu que ela é mais desconfiada, ela não vai... não dá pra ser daquela forma. E aí entra também a habilidade emocional do advogado. Porque você tem que entender, não é com você. O problema dele não é com você. Ele não tá desconfiando de você. Ele é uma pessoa que, por algum motivo, naquele momento, está sem confiança naquele tipo de assunto, ou com aquela pessoa não, que ele às vezes ele é assim na vida, né? Às vezes a pessoa é desconfiada na vida, com todo mundo, todas as situações. Se você já pega aquilo pra si, não, isso não vai dar acordo não, já vamos, não quis confiar em mim, deixa. Pode ser assim, gente. Não dá, né? E isso vai muito de cada um, né? Porque às vezes a pessoa já tá tão abalada emocionalmente com aquele assunto que não quer fazer acordo de jeito nenhum. E tem gente que eu já percebi que pensa assim, não, se o juiz mandar eu dividir isso aqui, eu divido. Mas é só se o juiz mandar. Tipo assim,
Você pode oferecer para ele 300 vezes o mesmo acordo que o juiz mandou, o cara não aceita. Mas o juiz mandou, aí ele... então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão da consensualidade ou não, né? Com certeza. E, Marília, nós estamos comentando muito aqui sobre a importância de acordo, de resolver pacificamente. Eu queria te perguntar a respeito do patrimônio. Como que, em caso de divórcio, em caso de separação, como que fica a questão patrimonial do casal? Gente, aí a gente já entra. A gente já entra numa partezinha que eu quero falar pra quem tá em casa. Pelo amor de Deus, procurem saber sobre regime de bens antes de casar. Nossa! Né? É uma opção. As pessoas não entendem. Eu percebo que as pessoas, quando chegam pra divorciar, não entendem que tinham opção de escolher verdadeiramente como seria essa divisão lá na frente. Sim. Então, assim, é um tabu essa parte toda de quando vai se casar, né? Eu percebo que é um tabu essa questão de conversar sobre patrimônio, dinheiro. Os casais não conversam. Exatamente. Os casais não conversam. Conversem, gente. Casais, conversem essas coisas antes de casar. Porque depois já foi. Exatamente. Né? Não, e assim, conversas difíceis fazem uma vida fácil. Exatamente. Agora, se você pula aquilo, depois fica muito difícil. Não tem como, entendeu? Então, assim, as pessoas não entendem isso. Isso eu já percebi. Toda vez, nossa, mas vai ser assim. Gente, o pressuposto é casamento foi feito pra acabar. Vai acabar. Não tem conversa. Ou o casamento vai acabar num divórcio, ou o casamento vai acabar porque uma das partes vai morrer. Não tem como. Eterno não vai ser. Realmente. E quando ele acabar, o regime de bens vai impactar muito. Seu patrimônio vai ser muito afetado pelo regime escolhido na hora de se casar. Entendeu? Então, às vezes, eventualmente, quando alguém procura a gente antes do casamento, né, que é muito menor do que quem procura na hora de divorciar, eu gosto de deixar isso muito claro. Pensa que o casamento vai acabar. Porque vai. Então, um detalhe, né, Maria? Nós estamos falando de casamento, um ato formal com a escolha de regime. E quando a turma resolve... União estável. Vamos juntar as escovas de dente aqui. Nossa, tá comum. Gente, as pessoas não estão tendo a menor noção da seriedade que é uma união estável. As pessoas estão fazendo união estável pra qualquer coisa. Pra tudo. Pra ser sócio no clube. Nossa! Meu Deus do céu! Plano de saúde. Esses dias. Mas uma pessoa falou pra mim, mas é só pra ser sócio do clube. Eu falei, não. É a sua vida. Eu falei, não, isso é um contrato de união estável. Não, sem contar aqueles que moram juntos, vivem em união estável e, assim, querem mentir pra si mesmo, né? Porque você fala, às vezes, com a pessoa e fala assim, não, melhor não regulamentar, não, porque isso daí vai... Nossa Senhora. Vai trazer obrigação. Vai me trazer muita responsabilidade. Não, gente, tá vivendo em união estável, já está na responsabilidade. Já existe a responsabilidade. Não tem essa. E é pior, porque você não tá escolhendo. Se você só vive ali junto, né, como se casados fossem, automaticamente vai incidir o regime de comunhão parcial de bens naquela relação. Com exceção, querendo né, ou não. se a pessoa já tiver mais de 70 anos, que aí obrigatoriamente teria que ser o regime de separação. Mas fora isso, não. E as pessoas não querem entender isso. Não, o que é uma bobeira, porque se você é uma pessoa, vou dar um exemplo aí. Eu tenho muitos patrimônios e eu não quero dividir, eu venho de uma família que tem muitos patrimônios e eu começo a namorar e a gente começa a morar junto, união estável, configurada. Não faça isso. Se você tem uma preocupação com o seu patrimônio, senta e fala, olha, eu tenho patrimônios, eu acho que a gente devia vamos casar mesmo, só que com... separação total, porque aí eu fico tranquila, você também fica tranquila, a gente se casa, vive junto, vive bem. Acabou, gente, o problema está resolvido. Se posicionem, né? E assim, desculpa, só te falar uma coisa. Existem possibilidades ali muito benéficas para quem tem esse tipo de patrimônio. Até, às vezes a gente não conversa, não é tão conhecido, mas a participação final nos aquestos é uma ótima solução para quem vive nesse tipo de situação. E resguarda, né? Às vezes a pessoa tem uma preocupação porque é empresário, não quer ali, né? Não me importa, tudo bem, o que a gente fizer nesse tempo a gente até pode dividir, mas eu não quero que ela pegue a minha empresa, uma parte da empresa, eu compenso aquilo em dinheiro. Quer dizer, isso é possível. Hoje a gente já tem a possibilidade de ter
casamentos, uniões estáveis, com regime híbrido. Então, você faz ali um pacto antinupcial bem feito, estabelecendo que para determinadas coisas, por exemplo, o regime escolhido, o que prevalece, né? A comunhão parcial de bens, por exemplo, mas com relação a tal coisa especificamente, não. Existem muitas formas de resolver, de prevenir conflito antes. É o famoso o combinado não sai caro. Exatamente. Combina e pra antes, né? muitas coisas, né? A gente... de tudo. A gente pode prever ali desde pagamento de indenização por traição, pagamento de pensão. Se a pessoa se divorciar, esses dias tinha uma senhora falando pra gente, procurou a gente, ela falava assim, olha, ele quer que eu pare de trabalhar, mas eu tenho uma preocupação porque eu já não sou tão novinha, e se eu parar de trabalhar e daqui, 5 anos ele largar de mim, eu não vou conseguir me reinserir no mercado de trabalho. E, ao mesmo tempo, eu não quero ter acesso ao patrimônio dele, porque ele já tem filhos de outro casamento, eu não estou interessada nos bens dele, não é isso. O que a gente pode fazer? Não, vamos fazer um pacto antinupcial prevendo que, no caso de divórcio, ele vai pagar uma pensão para a senhora de tanto. E ok, tá tudo certo. Resolveu aquele problema. Talvez o pessoal ainda não entendeu que casamento é um contrato. Exatamente. Tem reflexo jurídico. Exatamente. Né? Então, assim, igual a Camila falou, que é combinado não sai caro. Só que muita gente tem aquele preconceito, assim, nossa, separação de bens, será que não tá confiando em mim? Exatamente. Né? Mas por que quer casar, sabe? Então, tem esse preconceito ainda. E também, Marília, mesmo na constância do casamento, é possível mudar o regime. Sim. Né? A gente tem essa possibilidade de mudar o regime, mas agora eu vou ter que até dar uma voltadinha, porque eu não falei qual que era para poder explicar isso. Né? A gente tem hoje o regime de comunhão universal de bens, comunhão parcial de bens, separação convencional de bens, separação obrigatória de bens e a participação final nos aquestos. Então, assim, cada um desses regimes, eles têm características muito próprias, específicas. A gente precisa analisar com calma o que cabe para cada casal. E cada um desses, né, comunhão universal de bens, se comunica tudo que aquele casal tinha antes, tinha depois, e na hora de divorciar de uma forma, na hora de inventariar é outra forma. A gente precisa entender isso. E aí, em cada um desses regimes, né? O que a gente mais tem é comunhão parcial de bens. Por quê? Porque é mais barato casar desse jeito. Se você casa com comunhão parcial de bens, você não paga nada a mais para fazer isso, porque não precisa de pacto antinupcial. Se você casa com comunhão universal ou separação de bens, você obrigatoriamente precisa de um pacto antinupcial lavrado no cartório de notas. Então, isso tem um custo. E as pessoas não entendem no que aquilo afeta. Casamento é um trem caro, né, gente? Barato, o que dá pra economizar, a pessoa acha que tá abafando. Não, se eu economizar aqui, eu compro docinho. Exatamente. Então, a gente tem um número muito menor desses outros tipos de regime. A maioria é comunhão parcial de bens. E aí, as pessoas, no geral, sabem, né? O que a gente tem depois do casamento é dos dois. Mas e as exceções? E como é que vai ser aquilo realmente na prática? Às vezes a pessoa chega lá, não, eu quero a minha metade. Eu falo, tudo bem, traz pra mim a lista de bens e tal. Aí a pessoa tem, assim, uma dívida enorme. Você fala, não, realmente, você tem direito, né, a metade do patrimônio e você tem responsabilidade por metade da dívida adquirida nesse casamento. Não, de jeito nenhum, não foi eu que fiz. Eu nem gosto de gastar, eu sou direito em encaminhar as contas, ele quer descontrolar. Não interessa. Aí o povo já quer morrer. Essa parte da dívida eu vejo que muita gente desconhece. É só o bônus, o ônus não sabe, não. Esse dia também me perguntaram, a pessoa queria pegar o patrimônio, não queria arcar com a dívida. Eu falei, até eu. Exatamente. Eu falei, né? Não, mas a dívida não é minha, não, família. Aí também, né? Não, existem muitos detalhes, né, gente? Assim, essa questão também de não se comunicar os bens profissionais usados para profissão, os bens particulares. Hoje é complexo isso, porque a gente trabalha, às vezes, assim, você precisa de um computador muito bom, você tem um celular, você tem não sei o quê, e aí um monte de investimento naquilo, ou às vezes, tipo assim, o carro é usado por um para trabalhar, o outro tá achando que tá pagando o carro que também vai ser dele, e ele é instrumento de trabalho do outro, não vai partilhar. Então é complexo, tem que ser tudo ali realmente muito consciente, para não gerar uma brigaiada no final. Né? Não, e tem muito aquilo também, eu já vi. A pessoa
o casal se casaram em comunhão parcial, porém o casamento correndo, maravilha, aí o pai de um dos dois vem a falecer e eu recebi um dinheiro que era do meu pai. Nós tô precisando fazer uma reforma em casa, eu vou pegar esse dinheiro que era que eu ganhei do meu pai e vou aqui fazer a reforminha. Aí na hora do divórcio é aquela confusão. Exatamente. Acontece muito, né? Ou então a pessoa recebe, né, ali algum bem, uma parte, uma fração de um bem e vende, compra um carro e compra outra casa e não consta ali na escritura que aquilo veio. É uma substituição do que você recebeu na doação. E, gente, é uma coisa tão simples, né? Você colocar ali na escritura bem em subrogação ao tal recebido. Acho que as pessoas não levam a sério, não tem a noção da proporção disso, né, lá na frente. E aí, lá na frente, você provar num processo que você recebeu aquilo, que você vendeu, que você comprou outro, que o dinheiro foi aquele. É muito difícil, às vezes não é possível, embora seja o direito, não fica justo, porque não consegue provar. O processo é feito de prova. Porque é isso, dentro de uma casa vira um rolo, as coisas são muito dinâmicas. Pega um dinheiro, paga não sei o quê, pega isso, paga aquilo, e o dinheiro vai rodando, vai circulando, você não sabe nem pra onde que foi. E se tivesse aquele, né, detalhezinho, subrogação, só isso ali, ó, resolvia a vida daquela pessoa. E, mas se for um bem imóvel, gente, faz ali por escrito, faz um contratinho por escrito, uma declaração do outro reconhecendo que aquele carro está sendo comprado em substituição ao bem que veio da herança, guarda aquilo, registra, acabou. Então, assim, são soluções simples, mas as pessoas precisam ter conhecimento, né? Então, acho que a rede social, ela veio num ponto muito benéfica para espalhar esse tipo de conhecimento que é extremamente útil no dia a dia. Né? Eu tento usar a rede social assim, eu vejo que vocês também, nesse sentido, né, de levar informação. Gente, quanto mais gente consciente do seu direito, melhor as coisas são, mais a gente evita problema. Sim, até a nossa participação aqui hoje. Exatamente. Levar informação para você que está nos assistindo aqui, informação de qualidade. Exatamente. Né? E aí você me perguntou do regime, né, de poder trocar de regime de casamento durante a união. É possível que seja feita essa mudança, porém ela precisa ficar claro que aquela mudança ela não é para prejudicar terceiros de boa fé. Então, às vezes, o casal tá ali, você vê que tem um que tá se enrolando em dívida e tal, a mulher tem patrimônio, então vamos passar para separação de bens, porque aí ninguém vai poder pegar o seu patrimônio para quitar a minha dívida. Então, nesse caso, não é possível. A gente precisa alguma coisa modificou no decurso do casamento que fez eles, né? Entre eles ali modificou alguma coisa. Ou apenas provar que não há dívidas, eles são um casal que estão ok, então aquilo não está gerando risco para terceiro, também pode. No geral, essa mudança de regime, ela impacta do momento que trocou o regime para frente. Para trás, não. Esses dias para trás, saiu uma decisão do STJ, e aí eu vi um monte de advogado, eu fiquei rindo tanto disso, gente, que às vezes o povo precisa produzir conteúdo e ler só assim, né, a ementa. Não lê para baixo não para entender o que foi. E aí um monte de gente falando, agora a mudança de regime de casamento durante a união vale retroativo. O STJ falou, mas não é bem isso. Não é desse jeito. O que aconteceu? Nesse caso em específico, o casal era casado com um regime menos abrangente, então vamos dizer assim, que fosse separação de bens, e esse casal trocou para uma comunhão universal de bens. Quer dizer, aquilo para a sociedade, para um terceiro, só beneficia. Não tem prejudicialidade. Então, tudo bem ser retroativo. Né? Então, quando o regime trocado ele é mais abrangente do que o anterior, ele vai ter efeito retroativo. Você tem que analisar. Por óbvio, eles querem dividir o patrimônio junto. Exatamente. Né? Então, aquilo analisa o óbvio, né? Agora, se o regime escolhido ele é mais restritivo e os efeitos que ele vai gerar para os terceiros de boa fé, ele vai ser pior, não? Um efeito mais difícil para quem está de boa fé. Então, aquilo só vale dali para frente. Não, legal e importante deixar isso tudo muito claro. Né? Marília, nós comentamos muito sobre patrimônio, eu queria entrar num outro detalhezinho também envolvido no tema divórcio. Guarda. Detalhezinho pequeno. Vou colocar só uma pimentinha aqui. Como é que funciona a guarda dos filhos? Sempre fica com a mãe?
Né? É uma coisa que todo mundo A guarda é da mãe. todo mundo fala assim, não, a guarda é da mãe, não sei Não, o quê. é uma frase assim, ó. Juiz nenhum tira um filho de uma mãe. Nossa, essa frase É verdade. Mas assim, é impactante, mas um pouco é verdade, né? Porque tirar um filho de uma mãe é uma coisa extremamente excepcional. O que não quer dizer que está tirando o filho do pai. Muitas vezes o filho, ele está com o pai e a mãe. Embora o casamento tenha sido dissolvido, né? Não é que para o filho estar com a mãe, você tem que estar excluindo o pai. Ou o filho está com o pai, obrigatoriamente a mãe está excluída. Esse pensamento dualista é que gera esse tipo de pensamento. Com relação à guarda, a gente tem guarda compartilhada, ela é a regra geral do nosso ordenamento jurídico hoje, e existem, as guardas unilaterais. A guarda compartilhada, ela diz respeito que o casal, pai e mãe, vai decidir conjuntamente tudo que é importante na vida daquela criança. Então, você precisa matricular numa escola, você precisa decidir um tratamento médico, você precisa autorizar uma viagem. É feito em conjunto. Aí a importância do divórcio ter sido bem feito também diálogo. do ponto de vista consensual, porque senão depois eles vão chegar na acordo nunca. Não tem nem conversa. Aí é o resto da vida o advogado resolvendo. Aí você tem cliente eterno. A gente tem uns de vez em quando. Precisa matricular na escola. Não, mas isso aqui eu não consegue concordo. Conversar. E aí é uma ação de suprimento atrás da outra, de juiz autorizar o que um não quer autorizar só por picuinha. A criança vira um cabo de guerra, né? Vira um instrumento pro pai e a mãe brigar. Sim, exatamente. E uma coisa que eu vejo as pessoas confundirem muito. Na guarda compartilhada, a criança ela tem uma base de residência fixa. Então, as decisões são compartilhadas, o tempo de convivência ele vai ser distribuído entre pai e mãe da forma mais equilibrada possível, resguardando o que é bom para a criança. E o que é bom para a criança é ter uma rotina. Isso é muito importante. A criança tem uma residência, que é uma base. Geralmente, a gente vê que acontece muito a criança ter essa base de residência com a mãe. É obrigatoriamente? Não é obrigatoriamente. Às vezes aquela criança ela já tem uma dinâmica familiar que a mãe trabalha mais, trabalha num trabalho mais que não tem uma rotina de horários, de dias tão fixos, e aquela criança já estava acostumada a ficar mais com os cuidados diários do pai. O pai é que levava na escola, buscava, arrumava um almoço e tal. Ela vai ter uma base de residência com aquele pai sem problema algum, e isso não vai gerar impacto para aquela criança. O importante é que a criança seja resguardada o menor impacto possível na rotina daquela criança. E é importante então deixar claro que a guarda compartilhada não necessariamente alternada. Não necessariamente é um ping-pong de criança. Não. Segunda com um, terça com outro, quarta com um, quinta com outro. Exatamente. Isso seria a guarda alternada, e que a gente nem tem regulamentado no nosso ordenamento, né? Então, a princípio é isso, e às vezes eu vejo as pessoas chegarem lá e falar assim, não, mas eu quero que a guarda seja só minha. Não é assim que funciona. Para a gente ter uma guarda unilateral, de fato, a gente tem que ter uma situação excepcional que vá autorizar que o juiz tome esse tipo de decisão. Ou então, o pai ou a mãe, né, a outra parte, tem que estar de acordo. Não, tudo bem. De fato, eu sou completamente ausente. Vai ser mais fácil ela decidir. Pode ficar com a guarda unilateral sem problema. Aí tudo bem. Aí é outra questão. Nesse meio tempo, tem um detalhezinho chamado filho. Que às vezes o filho também não tem. Um vínculo com o pai ou com a mãe. O filho quer o seu direito também de decidir, quer dar palpite. E às vezes o pai e a mãe ficam ali brigando e esquece que existe uma pessoinha ali também. Isso é tão impactante para criança. É tão complicado isso. Porque, assim, num divórcio completamente tranquilo, vamos colocar assim, aquele que é o que a gente espera que seja o melhor, a criança já sente muito. Só de um dos pais já sair do núcleo familiar e a criança já aprender a conviver com aquilo. Naturalmente ela se sente dividida, naturalmente ela se sente pressionada. Muitas vezes, às vezes a criança é pequena, ela tem aquela sensação assim, se eu gostar do papai, a mamãe vai ficar triste. Então tem que ter um diálogo com essa criança também. Fingir que não está acontecendo nada também não é uma boa opção.
E colocar esse fardo nas costas de uma criança Exatamente. é difícil demais, né? Exato. Sem falar que ainda rola os comentários assim nos bastidores, né? Não sei o que, você quer ficar comigo, né? Sabe? Aí começa a botar pressão na cabeça da criança. É aí que entra um problema seríssimo que a gente está tendo com muita frequência, que é a alienação parental. Que é uma coisa, um problema seríssimo e que está muito comum, gente. E eu não sei se você tem essa percepção, mas eu vejo, é uma coisa que parte muito, até onde eu vejo, assim, questão de números, mulher tem muito infelizmente, esse perfil. Eu não sei o porquê, não sei se às vezes traz uma mágoa do casamento, uma mágoa do parceiro, e ela aplica aquilo na criança, né? E a criança começa a alimentar um ódio da outra parte, e aquilo, né, só porque a mãe tem um problema com o pai. Exatamente. Resolvida lá atrás. Exatamente. Né? E assim, eu converso muito, tento orientar muito no sentido assim, gente. Eu tenho, a minha experiência como filha de pais divorciados é uma experiência extremamente benéfica. Meus pais, até hoje, convivem super bem. A minha madrasta vai jantar na casa da minha mãe janta na casa do meu pai com a minha madrasta. E, tipo, tudo super ok. Sempre foi assim, desde o começo. E aí, às vezes, eu já ouvi comentários assim, mas é porque eles conseguiam conversar bem. Tipo assim, porque eles eram equilibrados, eles são fora da curva. Não é isso, não. Eles decidiram resguardar a gente. Eles são adultos responsáveis. Essa é uma decisão que você vê falar assim, eu morro pelos meus filhos. E você vive equilibradamente pelos seus filhos? Você está disposto a isso? Entende? Você está disposto a deixar a sua dor, seu coração partido, a sua mágoa, seu rancor, todo o seu problema ligado àquele casamento para viver bem e salvaguardar a emoção do seu filho? Sem dúvida. É uma coisa que eu fico com muita dó assim, das crianças, porque eu acho que tem um problema muito grande, que é isso que a gente está falando. Adultos não sabem ser adultos. Que é isso, a mãe separar a mágoa, o pai separar a mágoa. Porque a criança, ela vai ter na vida dela só um pai, só uma mãe. Então essa criança merece ter na cabecinha dela que o pai dela é um herói, que a mãe dela é maravilhosa. Ela não merece que chega a outra parte e fala, olha, não, seu pai não vale nada, seu pai é um vagabundo. Exatamente. Por que você está fazendo isso com a cabeça da criança? Deixa a criança ter ideia de que o pai dela é maravilhoso. Então, meu pai nunca vem viver. Não, mas seu pai não vem viver porque ele trabalha muito, ele precisa se dedicar, ele é um herói, ele salva muita gente. Faz a criança ter uma ideia boa do pai. Não, e aí vem, eu já escutei assim, você fica passando pano pro pai, isso é passar pano. Não é não, gente. Não é não. Isso daí é você querer que os seus filhos sofram o menor dano possível com aquela situação que é desconfortável. Sim. Porque, querendo ou não, a gente é metade pai, metade mãe. Ué. Né? Se você pensar aí, cada um pensar, você tem muitas coisas do seu pai, muitas coisas da sua mãe. Inclusive na parte dos defeitos. Sim. Então, quando você é bombardeado, seu pai é isso, seu pai é aquilo de ruim, e a sua mãe odeia aquelas qualidades, né, que não são boas, qualidades na verdade. Negativas. Do seu pai, e você sabe que você tem aquilo, você começa a não gostar de si. Você começa a negar em você o que você, às vezes, precisaria melhorar, porque você precisa ser aceito, você precisa agradar. Você começa a achar que a sua mãe não te ama, porque você é um pouco aquilo que ela odeia no seu pai. E a mesma coisa do pai. Então, às vezes, a criança, quando tá naquele meio, ela fica completamente sem autoestima, extremamente insegura. Achando que os defeitos que ela tem fazem dela uma pessoa horrorosa. E que minha mãe não vai gostar de mim também. E meu pai também não. E meu pai também não. Porque é um reflexo do que ela escuta dentro de casa. Exatamente. Ouvindo aquilo. E imagina isso, quando a gente vira adulto, isso é o que a Marília falou, te dá um problema. Um trauma que você carrega a vida inteira. Sempre você vai ter problemas nos seus relacionamentos. Você não vai conseguir se relacionar, você não vai conseguir se casar, você não vai conseguir viver bem. Porque estragaram lá atrás. Exatamente. Não, e assim, às vezes eu falo pra mãe, quando eu vejo que tá tendo esse tipo de comportamento, aí eu falo, você tá falando que não gosta de coisas que seu filho é. Você tá falando que não gosta do seu filho pra ele. Ela falou, de jeito nenhum. Bem capaz que eu tô falando. Aí a gente vem, conversa tudo isso. Às vezes a pessoa ali na hora nem aceita, fica até meio com raiva. Mas depois percebe.
essa não é uma conduta que vai trazer o efeito que você está esperando. Porque se você está falando pro seu filho mal do pai dele, esperando que ele não vai gostar do pai, e ele está sentindo que você está falando mal dele, você está afastando ele de você. Sabe o que eu acho também? Às vezes as pessoas quem tem filho e se separa, você tem que entender que o filho não tem culpa da sua escolha. Exatamente. Se você, de fato, vou dar um exemplo pra você, se casou, me casei muito mal, o cara era péssimo, um pai péssimo. A criança não tem culpa, eu que escolhi mal, vamos falar bem a verdade. Exatamente. Você era adulta da relação, eu que era adulta da né? relação, eu que devia ter escolhido um pai melhor. Se você não ué. queria, Né? fez por quê? Aí eu agora- escolhi um pai péssimo, fico falando mal desse cara o dia inteiro pra criança. Que culpa esse coitadinho tem, gente? Exatamente. E o tamanho do impacto que isso vai causar no crescimento dessa criança, no desenvolvimento, né? Sim, e acho até a gente conversando aqui, eu acho que tá ficando muito claro, inclusive para quem tá vendo, que não existe isso de separar o que é direito de família do que é o emocional que tá sendo Sim. envolvido naquilo. A vida daquelas crianças, a vida daquele casal, não existe. E ainda mais assim, vamos pegar, por exemplo, um homem ali. Não, ela, a partir de hoje, ela é minha ex-mulher. A criança não vai falar assim, a partir de hoje, ela é minha ex-mãe. Não, continua sendo mãe. Exatamente. E a gente, desculpa, mas às vezes a gente vê que o pai é assim, a partir de hoje ela é minha ex-esposa. E a partir de hoje eles viraram ex-filhos também. Porque o pai acha que virou visita. Não existe ex-família, gente. Mas aí começa a tratar aquilo assim, não, a minha obrigação é pagar 30%. Ai, gente, eu odeio Pago esse 30%. R$300 por mês, eu faço a mais minha que minha obrigação obrigação. é pagar 30% do salário mínimo e estar lá de 15 em 15 dias. Meu filho, é seu filho ainda. E ela usa viu? minha pensão pelo salão. E detalhe, ainda acontece assim, ó, se separaram, tem um filho, e o cara vai lá e arruma outra família, outro filho. Aí aquela pensão, ele já acha que é uma fortuna que ele tá pagando, Exatamente. porque ele tem a outra família, outra criança. Aí às vezes a mulher de lá também fala, nossa, mas você tá dando 30% do teu salário? Olha lá. Olha aqui, ó. Olha o Instagram dela, onde que ela tá, ó. Olha lá onde que ela tá. É que esse 30% aqui. Esse dia que você paga, tá descendo no salão. Não, os novos relacionamentos, né? Eles impactam também em tudo, nessa dinâmica, né, de reestruturação familiar. Isso daí, se não houver um bom diálogo, nesse momento o restinho vai embora. É muito natural. O pai, às vezes, quando tem uma nova família, como você disse, ele esquecer aquele filho, ele não ter o cuidado de inserir esse filho nessa nova realidade familiar dele. E essa parte de pensão, então, quer entrar na justiça para diminuir a pensão do primeiro porque arrumou o segundo. Uai, gente, você não sabia não que você tinha o primeiro antes de arrumar o segundo? Você esqueceu? Esse é o programa, né? Você E aí, esqueceu? assim, as pessoas não entendem que a pensão, ela é formada pela necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga. Então, você teve um outro filho, a necessidade do seu primeiro diminuiu, por acaso? Gente, muito pelo contrário, as despesas de uma criança, naturalmente, elas vão aumentando durante a vida, né? É escola, é roupa, é aniversário, é curso, nananã. Então, ela só aumenta, só cresce. Sabe uma coisa também que eu acho bem complicado que as pessoas esquecem? É que é aquilo, né? Não quer ser adulto. Você quer... parece que você teve um relacionamento, você teve um filho, separou, você quer apagar aquilo ali, né? Fingir que aquilo não existe. O que acontece? No contexto familiar, a criança tem um estilo de vida. Ela tem o estilo das coisas que ela come, tem a escola que ela estuda, o tipo de roupa que ela veste, o ambiente que ela frequenta, os lugares que ela vai, se é uma criança acostumada a comer um delivery no final de semana, e isso dentro do contexto familiar. A partir do momento que você separou, você vai tirar isso das crianças? Porque, por exemplo, assim, já é tão difícil para uma criança passar pela separação dos pais. E, de repente, essa criança estuda numa escola particular. É isso aí, que essas pessoas esquecem. E aí a criança vai ter que ir para uma escola estadual, então assim, olha o tamanho do impacto. Não, é assim, essa criança, qual é o acesso que ela tem a tecnologias, qual é o acesso que ela tem a lazer, Exato. tipo de lazer. É claro que a gente sabe que um divórcio, naturalmente, ainda que temporariamente, ele significa uma diminuição no padrão daquelas pessoas envolvidas.
Porque havia 2 receitas para aquele grupo familiar e agora não é isso mais. São despesas fixas muito maiores, né? Mas o que a gente vê é que os adultos ficam se negando a diminuir o seu padrão e acham completamente normal diminuir completamente o padrão da criança. Exatamente. Então, não é assim. As pessoas não entendem o pra que serve. A pensão é para dar a manutenção na vida da criança. É para tentar fazer com que o reflexo do divórcio seja o mínimo possível, né? O único reflexo que ela tem que sentir é que o pai ou a mãe não estão mais juntos em casa, mas ela consegue se divertir com os amiguinhos, ela consegue... Não é só pra comer, né? Não. E ter uma relação, né? Mesmo com família. E aí a gente já deixa aqui bem claro, né? Não existe isso que a pensão é 30% do salário mínimo, minha gente. Não existe. Vamos repetir? Não existe. Não tem isso, né? Cada caso é um caso e vai se analisar a possibilidade de quem paga, a necessidade de quem recebe. É isso. O filho do Neymar não vai receber a mesma coisa que o filho do Jefinho. Acabou. É assim. É diferente. Que também não vai receber do assalariado. Cada caso é um caso. Uma criança que tem uma necessidade de saúde maior vai ser diferente. Uma criança que tem uma necessidade de uma segurança maior em volta dela vai ser diferente. Tudo, né? Impacta em tudo. Então não tem essa. Cada caso tem que ser analisado de uma forma, né? Exatamente. Então vamos derrubar esse mito aí dos 30%. Igual eu vou só dar um exemplo aqui. Na época, o Wesley Safadão tinha separado da esposa. E eu, na época, acompanhei essa questão, porque deu uma briga, uma confusão imensa. E quando... porque é meio artístico, sai tudo na internet, né? Aí saiu o valor da pensão do filho do Wesley Safadão. As pessoas estavam achando um absurdo. Mas, gente, é o que a Mariela falou. É o filho do Wesley Safadão. Que estilo de vida esse menino tem? Porque o pai morava junto com a mãe. E qual a possibilidade? Exatamente. Então, o menino tem que continuar a vida dele. Ele né? Onde que ele frequenta, onde ele estuda, como que é a casa dele. Você vai tirar tudo isso dessa criança só porque os pais resolveram que não querem ficar mais juntos. Olha como é absurdo, né? Que culpa a criança tem? Nenhuma, né? Nenhuma. Exatamente. Mas vamos lá. Marília, tem um outro tema que eu queria conversar com você, perguntar a opinião de vocês duas. Sobre... a Convenção de Haia. Falando em culpa que a criança tem, né? E a guarda de casos de casais que se separam e são de países diferentes. Então, às vezes, o pai sei lá, da Irlanda, veio morar aqui no Brasil, leva embora, ou o contrário, né? O neném nasceu fora, se separou, voltou pro Brasil. E aí, como é que fica essa briga? Explica primeiro o que é a Convenção de Haia, porque é bem complicado. É tão complexa essa situação. A Convenção de Haia é um tratado internacional e ela é feita para quê? Para resguardar sequestros internacionais de menores. Então, difícil. E quando a gente fala de sequestro de menores... As pessoas pensam, veio um cara lá desconhecido, tomou meu filho, levou embora. Nossa, que bom que tem essa lei, né? Esse trem que vai proteger e tal. Mas a gente está falando, na verdade, na maioria dos casos, de um dos pais que pegou esse filho e levou sem autorização da mãe, então, ou sem autorização do pai. Então, isso daí, levar sem uma regulamentação, é um sequestro. E a gente, no geral, a gente está falando disso, né? Aqui a gente está falando disso. E quando a pessoa mora fora do Brasil, gente, tem que saber que você não está vivendo... O brasileiro que vai embora, né? O brasileiro que vai embora. Né? Você é lindo morar na Europa, é lindo morar fora... Vocês não têm ideia do quanto as nossas leis são protecionistas, são muito boas nesse ponto. Principalmente mulher. Exatamente. Com relação à mulher, ela é uma lei, assim, exemplar até. A gente tem poucas leis no mundo que protegem tanto a mulher como é aqui. Eu já dei uma estudada, eu nunca vi nenhum país que tenha algo parecido com Maria da Penha. Pois é. Nunca vi. E ela vem sendo cada vez mais... Não tô falando que é perfeita não, gente. Não tô falando que é mais... Mas assim, se você for comparar as leis do Brasil com as do exterior, não tem. E ela tá sendo cada vez mais aperfeiçoada, né? Então, com impactos no patrimônio, na forma de divorciar e tal. E isso é muito legal.
Então, assim, o pressuposto básico é esse. Você não tá indo morar, por exemplo, a gente até viu um caso, né, que a gente conversou. Você não tá indo morar em outro país, na Europa, e vai ser protegida completamente, vai ser tudo tranquilinho. Você não tá mudando de estado. Você não tá mudando de estado. Você não tá saindo de Minas e indo morar em São Paulo. Você tá mudando de país. E né? aí, o que essa convenção fala? Que a criança, se ela é tirada injustamente de onde habitualmente ela vivia, imediatamente ela tem que retornar. Então, se a pessoa, a brasileira, né, mora lá na Europa, as filhas nasceram lá, elas vivem habitualmente em outro país lá que aderiu também à convenção, como o Brasil aderiu, e essa mãe, ela vem embora e traz, sem o consentimento do pai, essas filhas pra cá, essa convenção fala o quê? Devolve essas crianças imediatamente. Sequestro. Que a mãe sequestrou. A mãe sequestrou. E olha o tamanho do impacto disso, né? Que às vezes a mãe fala assim, não, tô indo embora com os meninos, vou voltar pro Brasil. Porque estando no Brasil, o Brasil me protege. Mas não é assim, existem leis. E é complexo porque as crianças habitualmente não viviam aqui. A gente nem tá falando assim, não, é porque a criança nasceu na Inglaterra. Então, não é isso, porque ela vai ser brasileira nata e tal, mas não é essa questão. Importa habitualmente onde essas crianças viviam. Porque a criança nasceu e morava lá. A residência dela era lá. Exatamente. E foi tirada daquilo abruptamente, tem que retornar, né? E aí a gente... É complicado porque no âmbito familiar é muito difícil fazer prova, gente. É muito difícil fazer prova. Então, a gente até tem na convenção uma previsão de que se essas crianças elas estão em risco... Tem uma exceção, né? Do 13B até, eu acho. Que se elas estão em risco, se aquilo é muito prejudicial ser mantido naquele local, tudo bem. A autoridade brasileira, por exemplo, não precisa mandar devolver. O negócio Como é que você prova isso? Muitas Esse vezes a prova de dentro de casa, ela é uma coisa difícil. Exatamente. Eles falam, mas por que você não gravou? Não é assim. Você tá lidando, às vezes, com um cara agressivo. Você tá lidando com uma situação inesperada. Você não tá o dia inteiro com o celular gravando dentro de casa, gente. Não existe isso, não. E aí, outra coisa que eu acho muito séria disso, que é uma coisa que até me irrita um pouco. O que acontece? Nós estamos falando de um estrangeiro e uma brasileira. A brasileira, ela sempre vai ser a imigrante. O país, gente, não tem essa ideia de que você vai para fora e vão te proteger. O exterior, o país exterior, ele vai proteger o seu nacional. Então, o que acontece? Vou dar um exemplo, a pessoa aí ela vai embora, igual você deu o exemplo da Irlanda, que até tem um caso que está acontecendo recentemente, está ganhando a mídia, está um caso bem complexo. Ela foi embora para a Irlanda, se casou com um irlandês, teve 2 filhas. E ela alega que ela sofria abuso e tal. Só que como que ela comprova isso? As leis lá são iguais às leis aqui? Como que você faz para comprovar dentro de casa que a mãe e as crianças estão sofrendo abuso? Como que funciona a legislação? Você é uma estrangeira que foi embora para lá, uma brasileira, e que o brasileiro, infelizmente, é tratado no exterior com muito preconceito. Sim. Você acha mesmo que vão te ouvir, você brasileira? Você vai ter voz? Você vai ter voz? Vão te dar credibilidade? Não vão. E muitas vezes em países que ainda tem essa questão forte o direito é do homem. O pai é muito forte, o direito dele. Então, detalhe, não é que nem aqui. Muitas das vezes, esse brasileiro ou brasileira vai pra lá de forma ilegal. Nem visto não tem. Então, exatamente. Como é que você fala alguma coisa? Como é que você vai bater o pé se nem visto você não tem? Então... Exatamente. Então, assim, ter filhos fora do Brasil, gente, viver com seus filhos, né, com essa questão, assim, pai de uma nacionalidade, mãe da outra, é uma situação extremamente delicada e que tem que ser assim, você tem que ter muito conhecimento para não se prejudicar demais. Porque nesse caso mesmo que a Camila tá falando, a mãe sai de lá, traz essas crianças, o pai denuncia como sequestro.
essas crianças foram levadas de volta. A mãe sequer pode pôr o pé no país. Porque ela vai presa. Ela vai presa. Sendo processada criminalmente por ter sequestrado Vai menores presa. nacionais. Vai. Então, ó, gente, um recado pra você aí, ó, que entra na internet, tá atrás de um gringo. Boa magia. Presta Europeu. atenção. Ai, nossa, que vontade de namorar um gringo. Aí você vai lá, vou pra Irlanda. Ai, que chique. Ai, que chique na Irlanda. Aí você vai lá, arruma um filho com um gringo. Aí esse gringo te desce o cacete. Aí como que você vem embora com a criança? Você não vem, meu bem. Você não pode. Enquanto essa criança não fizer 18 anos, se ela não sai de lá, você não traz. 16 anos na Convenção de Haia. Perdão, 16. 16 anos pra aplicar. Depois de 16 não aplica mais. E é o tamanho da importância da informação que nós estamos trazendo aqui. Então, muita gente vai no embalo, né? Eu quero viver meu sonho americano, meu sonho europeu. Não, e o que é difícil? Quero receber em dólar, euro, Inglaterra, rainha, não sei o que. Não, e o que é difícil é que, assim, os sistemas jurídicos, eles são completamente engessados, né? Uma burocracia enorme. Então, a criança, várias vezes, ela sofre traumas nesse processo. Por quê? Tem tudo que passou lá com a mãe dentro de casa, veio pro Brasil. A convenção fala, imediatamente essa criança tem que retornar, mas tem um processo cheio de recursos aí nesse meio tempo. Nesse tempo, 4 anos, 5 anos de processo, até chegar a essa busca e apreensão mesmo, levar essa criança realmente para lá, essa criança já está completamente inserida em outra cultura. Acabou. A criança tem outra vida. A vida dela é aqui. Ela não sabe que ela era bebê e estava lá na Inglaterra, que ela é, né, irlandesa. Bem, isso daí tudo bem, ela sabe. Mas o que ela vive? Nunca viveu aquilo. Nem tem. Não, e vou além. Tem a questão do idioma. Às vezes a criança nem aprendeu o idioma. Cultura, calor. A criança morava, né, que nem nesse caso, morava no Rio de Janeiro, e para Irlanda. Os dias são cinzas, chove para danar. Tudo influencia. E aí essa criança, de novo, passa por um trauma enorme, porque ela já está completamente inserida em outro ambiente. Ao mesmo tempo, se você pensa assim, não, mas então se a criança já está bem inserida naquele ambiente, ela não pode ser tirada mais, de uma forma você está incentivando que você retire e demore recorrendo o resto da vida, porque aí quanto mais tempo você ganha com a criança ali, o outro que às vezes, nesse caso não, mas às vezes o outro era um injustiçado, e essa distância, esse tempo fez ele perder o direito que às vezes ele teria, porque a criança ficou bem inserida naquela nova realidade que nem era legal. Né? Há um tempo atrás teve um outro caso que era o contrário, que o pai tirou a criança e levou, a mãe estava completamente correta, mas a criança já estava muito bem estabelecida e tinha essa questão, até passando Fantástico também. Nossa, mas ele já está completamente inserido numa nova realidade, como é que vai tirar isso? Não é justo com a criança. E aí, gente, aquele lá que fez tudo certo, ele é premiado, então é complexo isso. E ainda tem uma outra questão que eu também vejo que é difícil, que a AIA fala que tem que fazer tudo da forma menos traumática. Então, tem, acho que no artigo 7º, ele ainda fala assim, olha, tem que fazer de tudo para tentar que seja consensual, que a entrega seja espontânea, papapá. A priori seria assim. No caso que a gente viu, não foi. Né? As crianças, de fato, elas foram buscadas. Teve uma busca e apreensão maior. Polícia Federal bateu na porta Federal, É. 6 horas da manhã, para tirar essas crianças e levar embora. Aí a gente pensa assim, não tinha um jeito melhor de fazer isso? Traumático é isso, né? Não dava para fazer isso de uma forma que essa criança fosse entendendo e tal. Aí, ao mesmo tempo, eu penso assim, gente, mas no desespero, se você falar pra mãe, tô tirando o seu filho, nós vamos fazer não tem como. Nós vamos fazer aqui um período de adaptação e essa criança vai. Qual é a chance dessa pessoa que tá, a mãe ou o pai, né, que tá com a criança, não surtar, catar essas crianças, sumir? Então também, se não é dessa forma, efetividade muitas vezes não vai ter. Eu concordo que, assim, tem que ter esse detalhe, igual você falou, você não pode avisar a pessoa, mas assim, acho que tudo é uma questão de adequar, se possível, tentar, gente, porque tudo é adaptação. Polícia, vamos tentar de uma forma, e os policiais não uniformizados, sabe? Viatura, não Sim. vai com a viatura, com o giroflex ligado, não, nesse ponto, televisão, não sei o quê, porque, gente,
olha, a criança, ela vai guardar aquilo pra sempre. Não, acabou com a cabecinha da criança. O trabalho do advogado é essencial. Porque tudo bem, não vai ter um prévio aviso com um tempo enorme e tal, mas o advogado, ele tá ali acompanhando o processo sempre. Você não vai ser impedido de saber o que está acontecendo. Então, você, advogado de quem está com as crianças, você sabe que aquele mandado de busca e apreensão vai ser expedido de acordo com aquele andamento. Você viu, ó, deu ruim. Agora, mesmo que a gente corra para tentar fazer de alguma outra forma, nesse meio tempo vai ter esse mandado expedido. Vamos. Se você fala isso para o seu cliente, se você prepara trabalho o seu cliente, psicológico, crianças, né? Você faz uma orientação adequada, nesse ponto você pode se minimizar muitos impactos. O seu cliente não precisa ser pego de surpresa dessa forma. A não ser que seja um caso esporádico, o cliente já estava ali fugindo, aí tudo bem, pode ser que ninguém fosse saber daquele mandado. Mas, no geral, o padrão não é assim que acontece. Houve, aí a gente não tem acesso ao processo, então não tem como a gente falar exatamente por que as coisas foram dessa forma. Mas houve aí, em algum momento, um desencontro que prejudicou muito essas crianças. Não, e as crianças já foram embora, não tem o que fazer mais. Exatamente. Né? Agora, como se diz, agora a questão da guarda ela vai ser discutida lá. Então acabou. Lá com uma mãe que não consegue chegar lá, que não pode pôr os pés lá. Gente, acabou, infelizmente. Né? E aí vai mais não é desanimar essa coitada, não é desanimar essa coitada dessa mãe não, mas gente, é uma chance mínima de reverter isso aí. Vai mais não sei quantos anos de processo, né? Pra, às vezes, até consegue sim uma decisão de trazer essas crianças de volta, as crianças vão ter o quê? 15 anos. Que aí entra isso, mas não, as crianças já estão grandes, elas já estão inseridas na cultura, elas nem lembram mais o português. Acabou, gente, não traz. E outra, o que foi incutido na mente dessas crianças com relação a essa história toda nesse tempo que elas estiveram longe da mãe? Sim. Porque hoje elas têm esse vínculo. Daqui 10 anos, a gente não sabe. Tem mais. A gente não sabe. De repente, elas têm mágoa, elas não querem realmente saber da mãe. Não, e tem criança também que cria bloqueios. Às vezes ela realmente apaga a mãe, que ela não. Se ela vê a mãe daqui 10 anos, ela não sabe que é a mãe dela. É. E não teve um convívio também. Eu sei que assim, eu acho a Convenção de Haia, ela tem muito ponto positivo, mas eu não sei se acho muito complexo você aplicar uma convenção específica para países que são signatários dela totalmente diferentes, com legislações diferentes, porque como que eu aplico uma coisa, um item para o Brasil e para Irlanda, no caso, que tem legislações completamente diferentes, para os dois seguirem o que eu tô falando? Gente, isso é muito complicado. Cada um tem uma cultura. Muito complicado. Não, e uma lei, né? A lei que tem aqui, igual a Marília falou, o Brasil dá muita proteção à mulher, lá não. E aí, como que eu vou fazer com que a convenção tenha o mesmo peso aqui e o mesmo peso lá? Não vai ter. E aí a gente volta no que você falou. Ah, tudo bem, você está indo embora, você vai casar com o Boa Magia, né, europeu, e vai ter filhos, você está abrindo mão dessa proteção que você tem privilegiadíssima aqui no Brasil. Você está abrindo mão. Lá você é uma mera estrangeira, ainda brasileira, que é tratada como a porque ralé da ralé. As pessoas querem só a parte boa de tudo. Então você quer a parte boa de viver fora do seu país e depois, quando as coisas apertam, você quer a proteção do seu país para aplicar lá onde você tá vivendo. Não vai acontecer. É difícil demais. É difícil demais. E assim, essa questão de, vamos aplicar a AIA, tudo bem, tem que aplicar, mas tem que ter esse cuidado. O processo minimamente tem ali demonstrado que essas crianças estão em risco, acabou, tem que aplicar o 13. Tem que não devolver. A criança não pode ser colocada em risco sob, igual eles falaram, aplique-se AIA. Ok, mas e aí? Aí entra isso que eu tô falando. Onde? Se no Quem tá protegido? Aí entra isso que eu tô falando que eu não gosto. Se aí é pra aplicar o 13B, como que funciona pra comprovar que lá naquele país a criança tá sofrendo algum tipo de lesão? Exatamente. Aí se naquele país a legislação é muito fraca nisso, não vai comprovar. Não vai comprovar e não vai trazer essa criança. Olha como é muito complexo, gente. Super. E aí, eles até disseram, não, nesse processo tem vários laudos falando que era perigoso as crianças retornarem e tal. E ainda assim ficou muito pesada essa ideia de que não, a criança tem que ser devolvida porque a gente faz parte de AIA. Foi tirada injustamente, tem que devolver. E não dão muito foco nessas exceções. E quem é que está sendo protegido nisso?
Porque não é criança O que tinha que estrangeiro. ser protegida? É o estrangeiro, é os países que não querem brigar um com o outro porque tá dentro da convenção de Haia, então Pois vamos todo mundo ficar aqui de boa, aqui, ó, Pois deixa é, e dele. aí você aí devolve espreme uma a criança. criança que tá ali completamente fragilizada, com um vínculo 100% ligado à mãe, uma cultura completamente diferente, colocando ela em risco. Mas, que pena, a gente precisa aplicar. Não pode ser assim. É isso Agora aí. parece que vai ter uma revisão. Vamos É. ver se vai, de fato, ser uma revisão que... AIA, né? Não tô nem dizendo processo da moção. Aham. Vai haver uma revisão para ver se melhora esses pontos que estão muito falhos. Vamos ver se a gente vai conseguir algum avanço, tomara. Tomara. E é bom sempre estar atualizando as leis, as convenções, aos casos. Porque as Sim. exceções acontecem. Justamente por Exatamente. isso. São países de culturas muito diferentes. Tá, se você quer ser signatário, se você quer fazer parte, você tem que se adequar melhor a esse aqui. Então faça um negócio mais rígido para que consiga aplicar para todo mundo, né? Alguma coisa precisa mudar, gente, porque Precisa é muito melhorar. injusto. Muito injusto. Não, exatamente, mas nós estamos caminhando para o nosso final aqui, infelizmente. Passou tão rapidinho. Passou rápido Ih, eu passaria mesmo. horas O aqui, ó. papo tá realmente muito bom. Daria mais 2, 3 episódios fácil. Mas nós temos que caminhar pro Que a finalzinho gente fala aqui. pouco. Nós temos que caminhar pro finalzinho aqui. E aí, Marília, eu queria agradecer demais a sua participação. Mas antes, queria fazer 2 perguntinhas, né? Diga. Coisa simples, que tá ficando característica aqui do nosso episódio. Se fosse para você começar Simples, hoje... porém complexo. Se fosse pra você começar hoje, o que você faria diferente, o que você faria igual? Até dá uma dica para quem está nos assistindo. Com toda certeza, o que eu faria diferente hoje, se eu me formasse em direito, né, começasse a trabalhar agora, seria desde o começo me aprofundar a estudar comportamento humano. Legal. Eu acho que para o profissional de direito, ainda na minha área, né, na sua área, principalmente, mas para todas as áreas eu acredito que isso faça muita diferença, é estudar comportamento humano. Legal. Desde entender o seu cliente até entender a forma de agir do seu concorrente, né, da Sim, outra parte. da outra parte. Entender como é que funciona o comportamento, o cérebro de um juiz para tomar decisão. Tudo isso é muito... Legal. Uhum. Impacta diretamente. E às vezes a gente sai da faculdade achando que a gente precisa estudar só lei. Ou hoje em dia, que está mais, né, difundida, é estudar lei e estudar marketing. Né? Você precisa estar na internet, saber a parte de marketing ali, Google ADS, não sei o que. E esquece disso. Isso é um diferencial que muda tudo. Sim. E eu demorei um pouco para entender isso. Não estudei desde o começo. Então, isso eu acho que faz diferença. Sim. Para você que tá começando, pega a minha dica. Ótima dica. E agora, com certeza eu faria igual. Eu também, no começo, tive um pouco de dificuldade com isso. Quem me conhece no dia a dia sabe que eu não tenho o estereótipo do advogado. Eu não sou aquela pessoa assim, sempre engomadinha, sempre super, né, advogada, assim, nossa, séria, nanana. Eu não sou. Eu sou desse jeito que eu tô aqui pra todo mundo, pode ser lá na sala de audiência, atendendo o cliente. Eu sou sorriso no rosto, sempre fui assim. E no começo eu sofri alguns tipos de julgamento, até de ouvir de cliente, assim, como é que você vai ganhar um processo se você fica sendo tão simpática com o adversário? Se você tá sempre sorrindo, isso não passa seriedade, não. E um pouco eu me questionei no começo. Se eu tinha que mudar a minha forma de ser para me adequar à profissão. E hoje eu entendo que não. Então, manter a autenticidade. Tem você ser o que você é, usar o que você tem de bom para melhorar, né, para se destacar. Eu acho muitas vezes, nesse ramo principalmente, eu já ouvi várias vezes assim, eu gosto de vir aqui porque eu me sinto acolhida. Você tá sempre sorrindo, isso traz uma leveza nessa situação. Tá com problema, né? Você não Exatamente. precisa ser turrão. Então, de repente, se eu tivesse mudado isso lá atrás, essa minha característica de ser assim, tão acolhedora, sorridente, não sei o quê, não teria até me prejudicado, né? Eu sou essa, não adianta. Se eu quiser ficar carrancuda, não vou ser eu. Você não se sentiria Não tem bem? jeito. Ainda Exatamente. mais na área que você atua. Exatamente. Então, sejam vocês mesmos. Em era de internet, às vezes também a gente quer muito, às vezes, passar uma imagem, né? O estereótipo é esse, você precisa passar confiança assim, não sei o que. Não tem essa. Você precisa ser bom no que você faz.
Porque também. E aí ponto não final. tem jeito, né? Não adianta ficar floreando demais se você não é bom naquilo. Então, O poder do advogado tá na argumentação, tá ali em saber o direito, em saber aplicar e tal. E é isso. Resolver Não os conflitos. Não é se eu tô sorrindo ou não. Não é se eu tô de terno todo dia, de salto todo dia, porque na maioria das vezes eu vou estar de sapato baixo, vou estar de camisa, não vai ser de terno. E ok, isso não faz diferença nenhuma no resultado dos meus processos. É isso aí. exatamente, né? Que baitas dicas. Tá vendo? Mas, pessoal, estamos chegando no final de mais um Café Ailés aqui. O episódio de hoje foi super especial, um tema muito legal de conversar. Queria agradecer a Marília por aceitar nosso convite, agradecer a Camila por ter contribuído aqui. Eu que agradeço, viu? Foi muito bom estar com vocês. Maravilha. Pessoal, então, sigam nossas redes, a cada semana um conteúdo novo, acesse nosso site, ailés.com.br. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.